Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de contabilidade de custo e sejam todos bem-vindos, alunos aí de ciências contábeis, para mais um dia de aula, mais um dia onde nós vamos buscando saber, buscando conhecimento para ir avançando na nossa jornada em busca, né, do nosso título de bacharel de ciências contábeis. Vocês estão vendo os slides aí? Tá vendo os slides? Pessoal, dá uma luzinha aí para mim. Confirma aí. Sim, dá pra ver. Ah, legal, tá certo. Então, ó, nós vamos dar continuidade à nossa aula de custeio ABC, tá certo? Então, qual foi a metodologia para aplicar essa matéria dentro dessa disciplina? Primeiro, a apresentação. Nós já fizemos a apresentação do custo ABC. Na última aula, nós fizemos um exercício mental, conceitual, de lógica e raciocínio. Então, nós frisamos bastante as características principais do custo baseado em atividades, tá certo? Então, agora, no dia de hoje, o que está preparado para nós trabalharmos? A fixação de certos conceitos, certo? É muito importante isso, porque vocês já viram o absorção, viram o variável e agora estão vendo o ABC. Então, existem características semelhantes entre esses métodos, tá certo? Voltei com esse slide aqui que eu já tinha deixado em alguma aula aí anterior, para que vocês possam agora, diante do modelo que vocês já viram um, já trabalharam, já exercitaram e agora estão vendo o outro, e também vão terminar daí na semana que vem, nós vamos trabalhar atividades práticas para fechar conceito, e aí vocês então teriam a apresentação, a lógica, o raciocínio, a fixação e também o exercício prático, tá certo? Então, aí estaria prontinho essa nossa, vamos dizer assim, metodologia para essa matéria dentro da nossa disciplina, beleza? Desse capítulo que nós estamos estudando, ou tópico, como eu venho escrevendo na apostila, perfeito? Então, nós vamos fazer uma fixação. Pessoal, não trave a mente, não feche a mente para certos assuntos que vão se repetindo. Como nós falamos em fixação, nós repetimos mesmo algumas situações que são importantes para que vocês possam entender o método e conceituar o método na hora de praticar as atividades, tá certo? Então, eu falava para vocês agora mesmo, antes de iniciar essa aula, né, que é muito importante a busca do conhecimento. É muito importante que nós trabalharmos vamos dizer assim, esse avanço em sabedoria. Por quê? Porque nós decidimos mais rápido e decidimos com mais assertividade. Então, quanto mais estudamos, mais buscamos conhecimento e podemos ter a possibilidade de praticar isso nas nossas atividades, no dia a dia, não importa se estamos trabalhando ou não, são, vamos dizer assim, são estudos, são análises que nós levamos para o nosso dia a dia. Em qualquer ação que nós vamos tomar, a nossa visão muda um pouco. Lembra? Falava com vocês, olha, a visão do contador, depois que ele sai de uma universidade formada em contabilidade, sobre o mundo, ela muda. Ah, professor, você é maluco? Não, nós começamos a ter conceitos diferentes. Nós começamos a entender o que é um desconto, o que é um juro, o que dá mais rentabilidade, multiplicação financeira, investir num negócio. Então, tudo isso nós conhecemos quando nós estamos buscando esse conhecimento dentro da nossa matéria. Então, não é diferente com a nossa disciplina de contabilidade de custo, e eu gostaria que vocês sempre estivessem atrelando essas situações práticas no dia a dia, porque nós somos uma empresa SA. Você pode escrever aí na tua camiseta, eu SA, eu limitada, eu sociedade civil, eu Eireli, certo? É isso mesmo, eu MEI, eu Simples, eu EPP, né? São as classificações que nós temos aí das diversas atividades, empresas que tem dentro do nosso sistema, né, jurídico, comercial, tá certo? Mercantil. Então, é isso mesmo, nós somos o Eu SA, nós somos o primeiro passo
né? É como se estivesse planejando a nossa carreira. O que eu quero ser daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que eu preciso de conhecimento? Quais os recursos que eu preciso ter na minha vida particular, no meu conceito de mundo para eu obter sucesso, para eu conseguir ter recursos à minha disposição, para mim direcionar isso em atividades que me rendam lucro. Não um lucro contábil, econômico, que fica lá só no balanço, mas o lucro financeiro, que se transforma em dinheiro, no meu fluxo de caixa. Então, é isso que nós vamos desenhando ali naquele mapinha da mina que eu encaminhei para vocês. Depois, no verso, eu desenhei também mais ou menos um mapa também da atividade para vocês terem um resumão e aí entendendo toda essa situação. Então, o custeio baseado por atividade surgiu lá por volta dos anos 80. Lembram disso? Primeira aula, apresentação. Quais foram os gênios lá, os cabeção, que fizeram esse estudo, né, e entenderam que é uma ferramenta importantíssima para gestão, para gerenciamento, né? Foi o Kaplan, né? Foi o Cooper, certo? Ô, professor, mas em 80 está pertinho, 2, 3 décadas, ó, vamos lá, 4 décadas atrás, ó, que legal, né? 40 anos atrás tinha cara já pensando nisso aqui, legal. E 40 anos depois, como é que está isso? Nós somos os Kaplans de hoje. Nós somos os Coopers de hoje. Nós somos o Porter de hoje, né? Michael Porter. Nós somos os Peter Druckers de hoje, os Almeidas, né? Os Padovese da vida, não é isso? São eles que nos inspiram a buscar conhecimento dentro da ciência contábil, dentro das ciências sociais, né? Eu falei vários autores aqui da área de gestão, da área de administração, mas o Padovese, o Almeida, né? O Bugarelli, o Catelli, né? O Paulo Schmidt, o Hilde Sibus, né? Eu estou falando fácil assim porque eu acabei de adquirir mais 15, 20 livros aí, fui lá em Londrina tem um lugar legal lá para comprar livros bons, já foram usados, né? Mas em ótima qualidade, e assim como livros novos também vocês encontram lá, né? Então nós temos essa possibilidade de investir em algo que nos dá conhecimento, porque é bonito falar assim, os caras estudaram lá em Harvard, olha que legal, nós estudamos na UEMP, meu. Tem peso isso aí também, é uma faculdade que virou universidade e que tem essa grade, né, no curso dela de ciências contábeis. Não é muitos lugares no Brasil que tem ciências contábeis, não. Tá? Então, valorizem, vão em busca e alcancem a vitória. E quero ver vocês ainda, nós não vamos desmanchar o nosso grupinho, não, e depois, mais para frente, vocês vão falar, professor, venci, consegui, ó, me formei, está aqui o meu canudo. Então, a execução do ABC requer o quê? Fazendo um pouquinho do nosso paralelo. Ela requer que nós conheçamos a empresa. Ela requer que nós conheçamos os departamentos da empresa. Lembra da aula de ontem? Né? Ela requer que nós conheçamos as atividades relevantes dentro da empresa. Dentro dessas atividades relevantes, pode ter microatividades, não é isso que Padovese falava? Né? Escreveu e conceituou. Então, pode haver microatividades dentro dessas atividades relevantes, para que nós possamos entender, né, o cost driver, os direcionadores dos recursos. O que é o recurso? É o capital, é o gasto. Ontem mesmo responderam, né, com maestria, professor, recurso físico, recurso financeiro, recurso humano, né, recurso tangível, intangível, tantos recursos que são gastos, dinheiro, capital investido, transformado em atividades com direcionadores para a gente obter no fim, né, o produto. Aquilo que toda essa riqueza aqui está gerando. E ele tem que remunerar tudo isso aqui e ainda sobrar o lucro, né? Tem que ter uma margem de contribuição, tem que ter um lucro líquido, lucro bruto, né? Lucro líquido. E lá no finalzinho é o lucro líquido, né? Se começa a ter prejuízo, alguma coisa, legal, não é legal. Tem alguma coisa errada, tá certo? Então eu coloquei esse slide aí para vocês verem
né? Professor, aqui tem que separar a receita de despesa? Tem. E aqui? Aqui também, né? Aqui também nós vamos entender agora que também tem custos diretos, custos indiretos, né? Que também utiliza método de rateios, mas qual que é o foco? É o total? É o integral? É o geral? Não. Né? O foco é a atividade. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Adiante agora para algumas fixações que são importantes. A atribuição de custos às atividades devem ser feitas da forma mais criteriosa possível. Então, quem está com o caderninho ao lado, quem está com a sua agenda, quem está com suas anotações, escrevam aí, ó. O custo atribuído às atividades deve ser feita de forma criteriosa, ou mais criteriosa possível. Então, o olhar do controller, ou do customizador, ou do assistente de custo, ou do auxiliar de custo, ou do coordenador da área, ou do supervisor, ele tem que ser criterioso. Ele tem que captar tudo aquilo que está acontecendo dentro da atividade, até mesmo as perdas, até mesmo aquilo que não está trazendo resultado. Por quê? Porque, como nós falamos agora há pouquinho, o Kaplan, né, e o Cooper, eles estudaram e criaram isso para quê? Para ajudar nas tomadas de decisões. Então, olha só, não é só customizar produto, não é só alocar gastos de maneira, né, eventual. Não, é trabalhar e alocar os gastos de maneira em que nós possamos, né, saber onde estamos gastando e se está dentro de um padrão ou não, se está dentro da realidade ou não, se isso pode ser reduzido sem perder a qualidade, ou se isso pode ser feito de maneira mais rápida, sem perder a qualidade, porque a qualidade é a perfeição para satisfazer o cliente. É a busca da perfeição para satisfazer o cliente. Ah, professor, o que é a qualidade? Qualidade é isso, cara. Você busca fazer o produto da melhor maneira possível, né? Para agradar quem? O cara que vai comprar. Então, não é só fabricar, mas é fabricar e disponibilizar algo que vai girar, que vai rodar. Então, essa visão, o custo de atividade nos dá mais, vamos dizer assim, especificamente. Por isso que nós temos que ter critérios, temos que olhar. Então, nós podemos dizer que existe uma ordem de prioridade para alocação direta, por rastreamento, por rateio, certo? Então, a alocação direta é aquilo que vocês já exercitaram nos outros métodos também. Pô, matéria-prima, alocação direta. Embalagem, locação direta. Frete sob compras, locação direta. Né? Mão de obra direta, locação direta. Perfeito? Então, pode mudar um certo conceito, estou fixando novamente, né? Mas a lógica, o raciocínio, como nós vimos na aula anterior, é para isso. É para a gente não misturar. Quando está falando na alocação direta, é assim, tudo que eu estou gastando é aquilo que eu já consigo facilmente identificar e alocar o produto. Perfeito. Certo? O rastreamento, aí vem uma palavrinha assim, para a gente fazer o quê? Olhar para a atividade. Certo? Olhar aí para o início da atividade, para todo o seu desenvolvimento e o fim. Uma atividade relevante, professor. E aí, dentro dessa atividade, como nós fizemos no desenho ontem, no verso, né, existem microatividades. E nós vamos rastrear do início ao fim as microatividades. Porque uma termina, a outra começa, uma termina, a outra começa, uma termina, a outra começa. Por isso, a critério. Por isso, olhar com os olhos atentos. Porque é uma engrenagem. Se uma parar, prejudica toda a cadeia para frente. É assim que a empresa funciona, né? É assim que ela trabalha. E é assim que nós conseguimos desenvolver produtos, gerar riquezas e fazer toda a roda da riqueza gerar, tá certo? Daí depois vem o método de rateio. Pô, ele existe aqui também, professor? Existe. É um dos sentidos, né, que foi criada o custo ABC.
eliminar o quê? As arbitrariedades que existem nos demais formas de alocação de custo, principalmente nas empresas de grande complexidade, que trabalham com planejamento de longo prazo, com variedades de produtos, vamos dizer assim, infinitas, tá certo? Existe empresa que tem, vamos dizer assim, um mapa de produtos, mais de 1.000 itens, 2.000 itens, eu já cheguei a ver com 5.000 itens, com substituição tributária, desde da compra e na hora de alocar para o CMV, né? Então, existe uma série de situações, produtos de primeira, matéria-prima de primeira, que compõe cesta básica, de primeira necessidade, gêneros de primeira necessidade. O professor, agora com a pandemia, entrou outras coisas de primeira necessidade, sim, o que passou a ser de primeira necessidade agora, junto com o arroz, com o feijão, com o leite, com o pão, né? O álcool gel, não é? Os produtos de higiene, de limpeza, passou a ser um segmento muito procurado, complexo, e que tem uma demanda agora alta, certo? Uma procura alta. Então, você tem que ter demanda para atender essa procura. Então, isso gera uma série de situações, e o rateio vem para corrigir isso aí, porque, opa, professor, agora o meu custo está fazendo assim, ó, está variando pra caramba. Tem dia que eu tenho pedido pra caramba, tem outro que diminui um pouco, e agora eu tenho que trabalhar com o acelerador no último, professor. Tem que exigir o máximo do meu pessoal, das minhas máquinas, porque é o momento que nós ganhamos e outros, o contrário. Olha, minha empresa está ociosa, eu não estou conseguindo pôr todo mundo para trabalhar, o que eu faço? Eu vou ter que analisar os meus métodos de rateio, eu confundo aqui as duas palavras. O método de rateio, eu vou ter que fazer o rastreamento para ver onde eu tenho que melhorar, cortar, modificar, utilizar as benéficas que a lei está me dando agora neste momento, para eu não perder dinheiro. E tem muita gente se atrapalhando com isso no dia a dia. Por isso, o critério. Vou ficar um pouquinho nesse slide, porque ele é de fundamental importância dentro do conceito. Porque nós fomos vendo lá, separação de receita e despesa, nós fomos vendo que existe alocação direta, rastreamento, rateio, entendemos o que é departamento, atividade relevante, microatividades, para fazer todo esse trabalho. O que é a alocação direta? Né? Se faz quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de certos itens, de custos com certas atividades. Opa, agora então eu estou direcionando. Olha o nome, Cost Driver, direcionador de custo. Né? Então, eu estou direcionando a alocação da matéria-prima para a atividade. Que atividade? As atividades que eu identificar como relevantes e a qual eu quero controlar e alocar os meus gastos, os meus custos, certo? Pode ocorrer com salários, depreciação, viagem, material de consumo, etc. Então, eu vou estudar toda a minha empresa, eu vou estudar todas as atividades que existem dentro da empresa na área de custos, eu vou ver aquilo que está dentro de um rastreamento, está conectado com a área de produção. E aí eu vou eliminar muitas arbitrariedades que a gente já discutiu e já conversamos que existem nos outros métodos, da qual nós não temos toda esse conceito, esse entendimento que existe aqui dentro do custo ABC. Certo? Lá, o integral é integral, o direto é direto, e aqui nós estamos falando assim, de alocação por atividade. Certo? O rastreamento é que vai fazer esse caminho, essa identificação em relação à causa e efeito entre o ocorrência da atividade e a geração de custo. Então, por esse caminho nós vamos entender o que está realmente customizando aquela produção e não. Quando nós estamos falando na identificação de um produto, na criação de um produto, como o Fábio citou ontem na aula, fica mais fácil, né? Você já tem lá bem determinado uma atividade da área de produção. Eu vou produzir pão de queijo. É mais fácil de rastrear a atividade de produção de pão de queijo. A matéria-prima é farinha, é ovo, é leite, sei lá, queijo, e assim vai. Não é? Na máquina tal. Então, a gente consegue, né? Aqui é a área de fabricação, de mistura, aqui é a área de forno,
Então, quando está assim, é mais fácil. Onde o rastreamento ele vai fazer uma diferença? Na hora que nós vamos nessas áreas aqui, ó, de salários, de depreciação, viagens. Opa, é viagem realizada para compra de produto? Então é custo. É viagem realizada para comprar um equipamento que vai ser usado na área de produção? É custo. Está entendendo? Enquanto que, de repente, essas viagens no custeio direto, por ser tão irrelevantes, nós não usamos. Aqui nós vamos usar, porque todo centavinho vai ser agregado ao seu produto. Né? Material de uso e consumo, orca, parafuso, que pode ser trocado dentro das máquinas, na área de manutenção. Então, quando nós falamos em manutenção, olha que interessante, mais uma vez, dentro de um setor de manutenção, qual a atividade que nós temos lá? Né? Oficina, né? Oficina mecânica, oficina técnica, vai ter várias atividades dentro dessa área que vai consumir materiais, né? Torno, elétrica, né? Não sei, tantas coisas podem acontecer dentro de uma oficina, né? Dentro da área de manutenção, né? Que seja apenas uma supervisão, né? Vamos dizer assim, uma vistoria. O cara está ali, ele recebe para verificar se tudo está indo bem. É um trabalho prévio, não um trabalho depois do que já aconteceu o problema. Então, olha que interessante. Então, o rastreamento, ele verifica essa ocorrência, o que está acontecendo dentro da atividade e o que está gerando custo ou não dentro do processo. Essa relação é expressa através do direcionador de custo, de primeiro estágio, também conhecido como direcionador de custo de recursos. Né? Então, pessoal, desmistifiquem, né? Vamos fixar, ó, a gente às vezes fica preso no conceito aqui, não consegue enxergar, mas é simples, né? Você tem aqui um celular, como é que eu fabrico isso? Vai ter várias atividades para fabricar o celular. Aos recursos, a câmera é um dispositivo, a capa vem depois ou vem antes? Não sei, a gente vai entender tudo isso, é isso que nós vamos entender. O vidro, como é que ele é colocado? Como é que ele é feito? Né? A câmera, quem que vai testar? Está funcionando? Então, são dispositivos, você vai montando o processo, vai criando isso, vai fabricando o produto até a hora que ele fica pronto e disponível. Agora vem a embalagem, vai pôr numa caixinha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou não, peraí, tem que ir para a área ainda de teste. São atividades. A área de teste vai fazer o quê? Ver se a câmera funciona, ver se como é que é aqui? O alto-falante funciona, o gravador funciona, os aplicativos que estão sendo inseridos. Olha quanta coisa para fabricar um único celular. Né? Então, são atividades. E aqui nós estamos alocando o quê? Os recursos, os materiais, né? A mão de obra, tudo para fabricar. Então, quando a gente sai, pega, né? E analisa os produtos e verifica os produtos que estão à nossa disposição, né? Nós vamos entendendo tudo isso, são produtos, né, que está aí à nossa disposição, né, aí, isso aqui tem um fim, tem um objetivo, teve um gasto, teve uma produção, é um elástico, tem, então são vários produtos que estão à nossa disposição, que nós fabricamos, que nós vamos entender dentro do processo, tá certo? Então é importante a gente sair do campo, às vezes aqui, só da prática e analisar, pegar um caderno e ver, olhar, observar, critério, análise das atividades, análise, ali você, só de olhar o produto, você consegue enxergar uma série de coisas que está, de onde vem o papel, como ele está aqui, qual papel pode ser mais barato, ele é mais fino, ele é mais grosso, quantos milímetros, qual a espessura, olha quantas informações nós temos no simples caderno, né, no simples produto que está à nossa mão. Essa é a nossa visão, é a visão do cientista, é a visão do contador, deveria ser assim, né? Porque daí você consegue entender tudo que está acontecendo. O rateio é realizado apenas quando não há possibilidade de utilizar nem a apropriação direta, nem o rastreamento. Então, peraí, nós estamos fazendo o possível para tornar fácil a alocação direta dos gastos. Quando não for possível, nem pela alocação, nem pelo rastreamento, rateio. Vamos analisar. Vamos eliminar os rateios arbitrários, né, buscando
a perfeição, certo? Então, isso tem que ter em mente. Essa é a nossa busca diária dentro da área de custo. O cara tem que ter pegado. Eu vou descobrir onde tem falhas, não para ferrar ninguém, não para ficar buscando, criando pelo em ovo. Não, pelo contrário, eu vou buscar as falhas para mim corrigi-las. Eu vou buscar aonde pode ser melhor para mim produzir a menos custo, né? Trabalhar menos e produzir mais. Assim eu tenho um custo menor. Essa é a busca dentro da nossa atividade. Coloquei aqui para vocês a volta do centro de custo. Por quê? Porque esses são os direcionadores aqui. Ó. A gente vai estar criando situações onde nós vamos estar alocando, né, os gastos. Então, os centros de custo, até anotei aqui, fiz uns riscos, né, refletem aquilo, os gastos que estão sendo ocorridos dentro das atividades, né? A relação ao processo de atribuição de custos das atividades, podemos deduzir que a simples divisão em departamentos. É que às vezes, aí volta o departamento e fala, nossa, professor, departamento é a logística. Não. É aí que algumas metodologias a gente precisa explicar. Quando nós estamos falando de departamentos aqui, são micros departamentos dentro de um grande departamento. Então, volta ao conceito de ontem. A lógica que eu coloquei ontem para vocês. Departamento, ou setor, ou área X, grande. Aí vem dentro daquilo as atividades relevantes. Depois vem as microatividades. Aí houve uma pergunta interessante ontem, que nós podemos voltar aqui. Professor, eu posso criar centro de custos, né, geral e um centro de custo analítico? Pode. Se o seu sistema, se o seu ERP, se o teu conceito de gestão te dá isso, se o teu planejamento permite isso, e se isso vai facilitar a alocação dos custos, né, o direcionamento dos gastos, dos recursos, pode ser feito sim. Não que eu vou criar uma contabilidade por cento de custo, certo? Mas eu posso ter análise por cento de custo. E aí eu crio um plano de contas lá na contabilidade, analítico, alocado a esse cento de custo, onde eu possa depois ver relatórios contábeis por cento de custo. Isso é possível? Isso é possível, sim. É fácil? Não tanto. Porque tem que ter um conhecimento muito criterioso. Por isso que eu fiquei parado naquele slide um bom tempo. Da empresa, da atividade. Certo, pessoal? Então, é interessantíssimo essa análise, é interessantíssimo esse conhecimento, essa matéria nossa, essa disciplina nossa de contabilidade de custo. E aqui nós estamos falando de algo interessantíssimo. Então, o centro de custo nada mais é do que um pedacinho, né, um driver, um departamentozinho, né, uma caixinha, vamos usar a palavra caixinha, uma caixinha onde a gente vai despejando lá os custos daquela microatividade ou daquela atividade que a gente quer saber. Então, para produzir uma porca, vou voltar ao exemplo lá do absorção e do direto anterior, eu gastei X dentro da atividade de torno, dentro da atividade de, como é que eu posso dizer, de fornalha. Tem que aquecer, tem que derreter, tem que transformar aquilo, tem que cair no molde, tem que virar, depois isso aí vai para um torno para dar a rosca. Mas tem a rosca externa, tem a rosca interna da porca, o formato. Então, tem várias atividades relevantes ali dentro do processo de produção que eu posso alocar diferente e criar centro de custo para alocar. Daí eu gastei tanto de aço aqui para fabricar esse, tanto de aço para fabricar esse, a espessura desse aqui é maior, o tamanho é maior, a espessura então tem parafusos de diversos, vamos dizer assim, força. Eu não sabia disso, mas quando foram montar os móveis lá no escritório, foi entender, não, eu falei, esse parafusinho vai segurar, esse parafuso aguenta até 600 quilos. Eu falei, louco, cara. Ele falou, tem que estar bem pressionado, tem que estar bem colocado, porque é para aguentar. Por isso que se chama, né, móveis sob medida. Móveis sob padrão. E os equipamentos que nós usamos é para isso. Esse equipamento é de aço, disso, não quebra. Tem outros que são de ferro, tem outros que são disso, daquilo. E olha só, tive uma aula com o montador de móveis lá, da indústria de móveis. Olha que interessante. Aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais da atividade, né?
Porém, nem sempre no centro de custo se desenvolve uma atividade. Tá certo. Então, de repente, dentro de um conceito, dentro da empresa que você criou, né? Você criou um conceito para alocar custos onde não vai ser por atividade. Ok, tudo bem. Né? Então, nós podemos ter algumas situações em cima disso. Eu não vou dar muito foco nisso, porque aqui nós estamos falando de atividade, mas eu tenho que trazer para vocês, se vocês forem perguntar, professor, posso ter centro de custo lá no custo de absorção? Pode. Posso ter centro de custo por meio direto? Pode. Né? Então, o centro de custo que executa uma atividade, o centro de custo que executa parte de uma atividade, o centro de custo que executa mais de uma atividade. Depende do planejamento tático, do planejamento operacional, do planejamento estratégico que você está criando dentro da empresa. Certo? Então, são conceitos. Certo? Nós podemos ficar discutindo aqui em situações. O que vai levar a isso? A discussão. Às vezes não vão chegar a conceito nenhum aqui, nesse momento. Então, o que é? Tem que conhecer toda a empresa. Por isso que eu volto mais uma vez lá no critério, no conhecimento de toda a empresa. Aí nós vamos ver o que é melhor. Criar centro de custo para toda a atividade? Criar centro de custo só para uma parte da atividade? Criar um centro de custo para mais de uma atividade? Ou seja, eu crio um centro de custo geral que absorve várias atividades. Até foi a pergunta, assim, ontem que rolou aí, mais ou menos parecida, né? Eu posso criar um centro de custo para várias atividades? Eu, no meu conceito de contabilidade, eu criaria um centro de custo geral, que absorve como sintético, né? E depois eu criaria um centro de custo individual para cada atividade, microatividade. Então, na hora que eu quero ver só uma atividade, eu vejo só essa parte da atividade, só aquela atividade, né? Recebi mercadoria. Eu não quero ver aloquei mercadoria, coloquei lá no estoque. Quero ver só o recebimento. Quanto que eu gastei para receber? Então, está separadinho ali já. Não é parte, né? Eu quero ver geral. Quanto que eu gastei na compra, na atividade que eu dei ontem lá, na atividade de receber matéria-prima. Quanto que eu gastei para receber matéria-prima, para descarregar matéria-prima, para alocar estoque, para enviar para produção? Gastei X, R$100. Quanto que eu gastei só para receber matéria-prima? R$25. Os outros 75 devem estar distribuídos nas demais atividades. Então, é isso que quer dizer essa desenvolver ou não ter somente uma atividade ou parte de uma atividade dentro do centro de custo, tá certo? Para quê? Para recurso, para atividade, para objeto de custo. Então, vai se linkando e trazendo essas informações para conceituar que o centro de custo é aplicado também dentro do custeio ABC, e nós podemos trabalhar com ele perfeitamente, desde que tenhamos um planejamento, desde que tenhamos uma lógica para trabalhar essa alocação dos gastos. Voltando ao direcionador de custo para fixar, é o fator que determina o nível de custo de uma atividade. Pessoal, toda alocação gera informação. Então, o direcionador nos ajuda a quê? A colocar o custo dentro daquela atividade, a direcionar. Perfeito. Então, essa matéria-prima vai para parafuso, essa matéria-prima vai para porca, essa matéria-prima vai para braçadeira, essa outra matéria-prima vai para o prego, para a taxinha, entendeu? São vários produtos. Você vai, com o mesmo aço que você comprou aqui, você comprou um lote de aço que vai ser usado em vários produtos. Então, você está direcionando e alocando. Essa mão de obra é especializada em fabricar parafuso, essa mão de obra é especializada em fabricar taxinha, essa mão de obra é fabricar prego, e assim por diante. Então, você vai direcionando esses gastos e vai entendendo. Aí, depois, em cima disso, você tem percentuais. Você começa a medir isso. Você começa a medir o nível de custos dessa atividade. Né? Para efeito de custeio de produtos, o direcionador deve ser o fator que determina a influência ou a maneira como os produtos se consomem ou são utilizados dentro da atividade. Assim, o direcionador de custo será a base utilizada para atribuir custo da atividade aos produtos. Então, acabei de falar. Gastei, aloquei no parafuso, no prego, na taxinha. Certo? Professor, o que mais que eu posso alocar? Aluguel, energia elétrica. Então, esses são os gastos. O que os direcionadores estão alocando nas atividades? Os gastos.
O que ele está dizendo para mim? Ó, o aluguel, parte vai para parafuso, parte vai para porca, parte vai para taxinha, parte vai para o prego. E assim por diante com as demais situações. Né? Aí eu coloco algumas situações para a gente analisar. Ó, o aluguel é um custo fixo, vai ter que usar um método de rateio, certo? Não se atribui aluguel só ao barracão, ao imóvel. Pode ter uma máquina que é alugada, pode ter aluguéis, né, de outras situações também, né, que permite a locação, certo? Um andaime para manutenção, tudo isso faz parte do processo. E aí? É os olhos clínicos, nosso, é o olho, é o critério, é observar. Para isso tem um controle, né? Para estar andando, olhando, vendo o que está acontecendo e não deixar escapar nada do nosso rastreamento, certo? A energia elétrica, o salário do pessoal, depreciação, certo? Material de uso e consumo, seguros, se tem um seguro que é destinado a toda a empresa, nós podemos fazer um rateio dele e ver aquilo que está destinado só à área de produção. Pô, professor, mas não é custo de absorção, aqui é custo ABC. Então, dentro da produção, nós podemos separar ele por atividades relevantes e atribuir também um custo, um gasto, né? Um custo desse seguro às atividades que estão acontecendo. Então, diversas críticas são feitas ao custeio ABC, no sentido que o método não elimina a figura do rateio dos custos, né? Então, por isso, o rastreamento e o rateio caminham junto dentro da atividade de custo para tentar eliminar todas as arbitrariedades, porque dá a impressão assim, que onde tem rateio, tem arbitrariedade. Não é bem assim, né? Mas é difícil, às vezes, se encontrar um método que dê cobertura a todos os questionamentos, a todas as perguntas que podem acontecer dentro da área de custo. Então, ontem eu passei essa figurinha aqui para vocês, deixei na aulinha de hoje também, só aquela com um pouquinho mais de, uma coluna a mais aqui do direcionador. Então, onde estava aqui, compras, controlar pedidos, direcionador, número de pedidos, compras, desenvolver fornecedores, número de fornecedores. Pô, aqui são gastos, são situações que vão direcionar. O número de pedido é que vai exigir os meus gastos. Né? Quantos pedidos eu tenho para controlar? Quantos pedidos eu tenho para controlar dentro do departamento de compras? Então, o direcionador ele vai me fazendo aquelas questõezinhas, né? Do que? Né? Do que controlar? Lembra? Tem algumas questõezinhas ali que nós vamos analisar. Né? Então, do que controlar? Ah, o número de pedidos. Cada pedido vai ter uma demanda, vai ter uma ordem de serviço, vai gerar um lote de fabricação e tudo mais, que vão ser controlados, departamentos, fornecedores, número de fornecedores, então tem que ter um cadastro, tem que ter um rastreamento para entender toda, tem fornecedor de embalagem, fornecedor de matéria-prima, fornecedor de materiais diretos, fornecedores até de mão de obra, que a gente pode contratar mão de obra temporária, mão de obra por períodos sazonais, mão de obra por contrato determinado e mão de obra também, né, por prazo indeterminado, e assim por diante nas demais situações, tá certo? Aqui nós já falamos um pouquinho, aliás, já falamos bastante, tá certo? E fica mais ou menos assim, ó, direcionador, fator que determina o custo de uma atividade de um produto. Direcionador de recurso, quanto de recursos foram consumidos pela atividade? As perguntinhas. E direcionador de atividade, quanto de atividade foi consumida pelo produto? Olha que interessante, né, professor? É verdade. Quanto de recursos foram consumidos pela atividade? Ok, é uma pergunta interessante. Agora, quantas atividades eu tive que fazer, eu tive que elaborar para fazer o produto? Estão entendendo? Então, é algo, cara, uma ciência fantástica que nos leva sempre a estar exercitando o conhecimento, tá exercitando o saber, certo? Depois disso aí, vocês entram na aulinha, dá uma olhadinha que tem uns slides bacanas aqui para compreender a aula, né? Se não, tira uma foto aí, né? E assim por diante, ó. Vou dar 3 segundinhos, vou falar mais alguma coisinha aqui, ó. Primeiro estágio, segundo estágio, tá certo? Deu tempo, beleza. E para fechar a informação, então, fechar a aulinha de hoje, as vantagens da aplicação do custeio ABC e as desvantagens. Então, poxa vida, professor, tem desvantagem também? Existe, né? Então, vamos ver alguma coisinha, porque nós vimos isso em todos os métodos, também vamos ver aqui
no método de custeio ABC. Então, as informações gerenciais é uma vantagem relativamente importantíssima dentro do método, ela existe para isso, são informações verdadeiras, porque existe todo um planejamento de trabalho, de rastreamento, de alocação, de rateio, de entendimento da empresa, da atividade, do departamento, das microatividades, então tem informação pra caramba para a gente gerenciar. Adequar-se mais facilmente às empresas de serviço, pela dificuldade de definição, né, dos custos que sejam gastos, as despesas nessas entidades. Então, poxa vida, ele traz a facilidade, porque se eu estou olhando para a atividade, fica mais fácil, né? De eu trabalhar, de eu adequar ele dentro de uma empresa, adequar, certo? Não estou dizendo utilizar e outras coisas. Então, a gente pode trabalhar com ele, sim, dentro de várias atividades. O que nós vamos ver depois é se vale a pena, o custo-benefício, tá certo? Menor necessidade de rateios arbitrários, por quê? Porque nós vamos trabalhar com rastreamento colado no rateio. Atende os princípios fundamentais de contabilidade, similar ao custeio por absorção, tá certo? Então, olha, pô, que legal. Então, é um método que eu posso trabalhar e depois eu posso trazer ele dentro de um outro conceito para fazer o registro fiscal. Obriga a implementação, permanência e revisão dos controles internos, então tá assim com a controladoria, revisando, porque ele vai ter informações gerenciais, o que ele tem que fazer? Revisar, se ele descobre alguma coisa que não está legal e precisa ser melhorada, é aqui que ele arruma. Proporcionar melhor visualização dos fluxos dos processos, identifica de forma mais transparente, é claro, estamos olhando por atividade, identifica o custo de cada atividade, essa é a base, é a característica, o objetivo do método, né, pode ser empregado em diversos tipos de empresas, tanto industriais como comerciais e serviços, então é flexível, pode ou não ser um sistema paralelo com o sistema da contabilidade financeira, pode fornecer subsídios para gestão econômica, custo de oportunidade, custo de reposição, possibilita a eliminação, né, de atividades que não agregam valor produtivo. Então, muita coisa disso aqui está ali dentro das informações gerenciais. Agora aqui, desvantagem. Ela exige um alto nível de controles internos que precisam ser implantados e avaliados, tá certo? Então, exige uma controladoria dentro da empresa. Necessidade de revisão constante. Então, como é um processo que está em evolução a cada dia, e a cada dia que você faz o gerenciamento, você pode ter uma observação diferente, ou ver uma falha, ou ver uma melhoria, então ele necessita que tenha revisão constante, então isso gera gasto. Leva uma consideração de muitos dados, informação de difícil extração, então, dependendo da atividade, você vai ter que se aplicar bastante para conseguir ter a informação desejada e eliminar a arbitrariedade. Dificuldade de envolvimento e comprometimento, é claro que você tem que ter uma equipe treinada, capacitada e sempre motivada para trabalhar, então são algumas desvantagens, tá vendo? Quanto que para elevar o nível do controle, você tem que elevar o nível da equipe, você tem que elevar o nível dos recursos, você tem que elevar o nível dos procedimentos, tem que elevar o nível dos processos, porque você, à medida que descobre certas falhas, você quer corrigir. Se você deixar de lado, perde o sentido, né? Necessidade de reorganização, dificuldade na integração das informações com os departamentos, aí porque existe muito conflitos internos, né, entre os próprios, vamos dizer assim, clientes e fornecedores internos, ou usuários internos, tá certo? Aqui é uma falta de pessoal competente, é algo que pode faltar sim no mercado de trabalho, por isso nós estamos trabalhando aqui dentro do nosso sala de aula para buscar o conhecimento, para nós estarmos disponíveis, né, para trabalhar no dia a dia e suprir essa necessidade que falta, né, e tem demanda, viu, pessoal? Tem demanda para isso aí. Quem estiver gostando da área de custo, ó, trabalhar com controladoria, trabalhar na área de custo, tem espaço, porque falta pessoal competente, tá bem? Qualificado e experiente. Necessidade de formulação de procedimentos padrões e maior preocupação em gerar estratégias. Beleza? Beleza? Falei pra caramba hoje, pessoal. Então, a aulinha está aqui, nós vamos finalizar ela e vamos ficar mais uns minutinhos aí para nós fazer um feedback na sala de aula.